Olá, meus amados, minhas amadas. Hoje vamos falar de uma pessoa muito importante. Vamos trazer versos bíblicos e algumas experiências para tentar falar um pouco mais sobre esse amigo, companheiro que nos ensina, nos exorta, nos orienta, nos ajuda, intercede por nós e é o nosso consolador e habita dentro dos filhos de Deus, como diz a palavra. Vamos falar nada mais, nada menos que a pessoa do Espírito Santo. Vamos entrar em alguns temas interessantes. Por exemplo, ele é Deus? Quem é o Espírito Santo? Qual é o papel dele? O que ele faz pela igreja? São temas como esses que nós iremos entrar e tenho certeza que o Espírito Santo irá falar ao seu coração e se revelar a você. Mas antes de entrar no estudo, gostaria de estar fazendo uma oração rápida e se puderes orar juntamente comigo. E nesse momento, não sei o que você está fazendo, mas se você puder elevar o seu pensamento agora em Deus, fechar os seus olhos ou até mesmo com os olhos abertos, pensar em Deus, se conectar com Deus nesse momento, para que possamos fazer essa oração juntos. Oremos. Pai, te louvo, te exalto, porque digno és de receber a honra, glória e louvor, seja na terra, seja no céu. Pai, nesse momento, oro em prol desse estudo e desse conhecimento que iremos ter acesso daqui a alguns segundos, e que o Teu Espírito possa testificar com o nosso espírito e assim nos preparar para receber esse conhecimento e que possamos entender de forma clara e objetiva quem é o Espírito Santo. Também possamos permitir que Ele nos conduza e nos leve a uma vida de intimidade profunda contigo, como nunca antes andamos ou sonhamos em andar. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Para que entendam por que resolvi trazer essa série para o canal, falando especificamente sobre o Espírito Santo, precisarei contar um pouquinho da minha história e usar alguns exemplos do dia a dia para ilustrar e explicar a vocês de forma clara. A minha adolescência foi muito diferente. Eu conheci Jesus aos 17 anos de idade e descobri a importância do Espírito Santo muito cedo em minha vida. Quando Deus me chamou, foi muito difícil, principalmente porque a minha família não aceitava a ideia de repente, eu abrir mão de tudo e se tornar um cristão. Principalmente meu pai. E era tudo muito novo, muitas coisas, e eu não entendia muito bem. De repente, comecei a sentir algo diferente dentro de mim. Comecei a perceber uma batalha interior e, como diz a palavra em Gálatas 5,17, a carne querendo as coisas terrestres e o espírito as coisas de Deus, e a luta era constante todos os dias. Eu não sabia o que fazer. O processo de conversão, o mundo espiritual, mas algo me puxava para a oração, e eu orava, e orava, e orava, e percebi que eu era diferente dos outros irmãos, porque todos saíam, se divertiam, faziam coisas normais de adolescentes, mas eu era movido por um desejo intenso de orar e de estar na presença de Deus o maior tempo que conseguisse. Um dia li na Bíblia que Jesus enviaria um outro Consolador, descrito em João 14,16. Resolvi pedir ajuda e pedi para que ele me ajudasse nas minhas lutas, porque está escrito em Romanos 8,26 que ele nos ajuda nas nossas fraquezas.
e ele começou a me ajudar e me ensinar. Eu ia para a igreja, mas não via a hora do culto acabar para correr para o quarto e estar orando. E passava horas de joelhos, às vezes não falava nada, mas ficava de joelhos. Eu só queria estar ali. Eu recusava todos os convites para sair de casa, shopping, cinema, praia. Eu recusava tudo. E a minha família achava que eu estava ficando louco. Mas quem era ele de fato? Por que eu sentia aquele desejo intenso de orar? Fui buscar entender e estudar e entendi que a Bíblia diz em Efésios 1,13 que estamos selados pelo Espírito Santo. Enquanto Jesus estava na terra, ele era o Consolador, mas ele disse que não nos deixaria sozinhos e nos enviaria outro Consolador, como descrito em João 14,16. Se analisarmos a palavra e voltar ao início de tudo, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, vemos que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Vemos também que ele falava com o homem todos os dias, e assim revelando o maior desejo de Deus, se relacionar com a criação. Porém, Deus não queria um relacionamento forçado com o homem. Ele queria algo natural e por isso nos fez a sua imagem e semelhança e nos deixou livres para escolher. Porém, nós escolhemos não obedecer e pecamos, e assim o pecado entrou no mundo e nos separou do relacionamento com Deus. Mas, se observarmos o Antigo Testamento, vemos que Deus vem tentando se relacionar com a sua criação de diversas formas e usando homens de Deus, e constantemente nós nos deparamos no Antigo Testamento com versículos do tipo: foi cheio do Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor o envolveu e foi cheio. Vemos que o Espírito Santo se manifestava em momentos específicos para executar determinadas obras em algum momento no Antigo Testamento. Mas Deus não se contentava com esse relacionamento distante do ser humano e resolve vir até a terra através de seu Filho. Está escrito em João 10 que Jesus e o Pai são um. Em João capítulo 1, verso 1, está escrito que o Verbo se fez carne, ou seja, Deus se humanizou, a palavra virou carne através de seu Filho Jesus. E ele passou por tudo o que passamos. Quando batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre ele como uma pomba. Ele foi tentado, como está escrito em Mateus capítulo 4, no campo carnal ou humano. Também foi tentado no campo espiritual. Ele sentiu medo como homem, se decepcionou, passou pelo vale da sombra da morte, ficou feliz, ficou triste. Ou seja, o Senhor Jesus passou por tudo o que passamos como Filho de Deus e mostrou para o ser humano que era possível viver aqui e ainda no final ir morar no céu. E quando ele estava na terra, ele era o Consolador. Ele intercedia, orientava, conduzia e ajudava os seus discípulos no caminho certo. Porém, Jesus morreu e agora os seus discípulos estavam sozinhos, sem a cobertura de Jesus. Porém, Jesus falava que enviaria outro Consolador que estaria conosco até a consumação dos séculos. E a diferença de Jesus como Consolador é que ele estava na terra de forma externa, porém, ele era ligado no céu como um canal entre terra e céu. E Deus se relacionava com o ser humano através de Jesus. E no caso do Espírito Santo, ele habita dentro de nós como habitou dentro de Jesus. Não o Jesus Filho de Deus, mas o Jesus homem. Esse precisava do Espírito Santo para o conduzir.
Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, a Bíblia nos mostra de forma bem clara que quem entrega os dons e o manifesta é o Espírito Santo. A Bíblia deixa bem clara que o Espírito dá a cada um para aquilo que for útil para a edificação do corpo e da Igreja de Cristo aqui na Terra. E o motivo que eu estava sendo impulsionado para orar e para buscar e para passar tempos e tempos e tempos e horas e horas e horas de joelhos era porque o Espírito Santo queria me entregar o primeiro dom espiritual, o orar em línguas. Eu me lembro que quando recebi esse dom, eu passei a noite inteira orando em línguas. E eu nunca me esqueço de quando cheguei em casa, dobrei o joelho para orar e eu pude ouvir em alto e bom som pela primeira vez o Espírito Santo orando em línguas. E eu dormi com a oração dele em espírito. Foi algo muito marcante para o início da minha conversão. O dom de línguas é a porta de entrada para experimentar o mover do Espírito Santo e andar em um novo patamar espiritual. E agora, quando eu orava, eu podia sentir a presença dele de uma forma mais profunda. O mover do Espírito dentro de mim era como se eu tivesse passado para o próximo estágio com Deus e começado a andar em um nível diferente de intimidade com ele. Esse novo mover ficou cada dia mais intenso. E uma vez estava orando e percebi que eu perdi os sentidos e um medo caiu sobre mim. E de repente tive a minha primeira visão. Essa experiência me deixou em êxtase total. Agora falava em línguas e via as coisas espirituais conforme o Espírito Santo me permitia ver. E eu só queria saber de orar, mas os convites para fazer outras coisas vinham de todos os lados, e eu sempre recusava, e quando recusava esses convites de sair de casa para estar no quarto orando, sentia que o Espírito Santo ficava muito feliz, e todas as vezes que escolhia estar com ele, ao invés de ir, por exemplo, para o shopping, praia, chácara ou qualquer outro lugar, ele me levava para viajar no mundo dele, na dimensão dele. E eu nunca poderia experimentar isso dentro de um parque, chácara, praia ou qualquer outro lugar que existe na Terra. E agora, eu dentro do meu quarto, eu começava a orar e o Senhor me permitia ter visões espirituais. E aquilo para mim era algo sensacional, ter visões espirituais, saber os segredos de Deus. Eu sempre me senti indigno de ter visões ou ter experiências com o Senhor através do seu Espírito, porque eu sempre me considerei o homem mais pecador que existiu na face da terra. Mas o Senhor, através do seu Espírito e a tua infinita misericórdia, me permitiu viver experiências maravilhosas. E o Senhor agora me permitia ter visões espirituais. E quando estava dentro do meu quarto, orando muitas vezes sozinho, eu começava a contemplar o mundo espiritual e saber os segredos de Deus. E isso era algo incrível, porque agora eu orava e via o mundo espiritual. Obviamente que conforme o Espírito Santo me permitia ver. E agora, quanto os irmãos saíam ou iam para alguma atividade, alguém me chamava para sair, eu já pensava logo, não vou, porque esse momento posso estar com o Espírito Santo. E sempre havia uma expectativa do que ele ia me mostrar. Seria uma visão, seria um sonho, uma experiência diferente. E eu me lembro de começar a ter visões
em que estava em países diferentes, como Estados Unidos, África, França e em diversos outros países. Muitas vezes estava dentro de avião. Uma vez me vi dentro de uma embarcação e disse: para onde estamos indo? E o Espírito do Senhor me disse: para uma aldeia. E muitas coisas eu não entendia naquele momento. E o que era interessante é que quando voltava das visões, eu voltava falando a língua nativa do país aonde tinha visitado. Eu me lembro que as pessoas falavam: por que você não sai muito? Só sabe ficar em casa. E mal elas sabiam que eu não saía porque queria estar na presença do Espírito Santo. E o desejo que sentia de buscá-lo era mais forte que tudo na terra. E eu queria estar com ele todos os dias, todo momento, o maior tempo que pudesse. E muitas vezes perguntava a Deus: qual o propósito dessas experiências tão profundas com o Espírito Santo? E muitas vezes eu chorava pedindo a Deus resposta do porquê Ele me permitia que eu vivesse aquelas experiências, mesmo eu sendo tão falho e cheio de erros. Mas, enquanto vivia essas experiências, Satanás, com sua astúcia, tocava em minha família e eu orava todos os dias pela conversão deles. E agora, no meio das minhas experiências, da minha vida de oração, a minha família simplesmente começou a frequentar centros espíritas e eu chorava. E essa ida deles a centros espíritas ou a esses lugares fez com que esses demônios começassem a visitar a casa. Eu era novo convertido, não tinha tanto conhecimento espiritual e não sabia me defender. E os demônios tentaram me matar. Me lembro que uma vez estava orando e por 3 vezes o meu espírito saiu do meu corpo e foi jogado de um lado para o outro. E eu gritei em espírito, falei: Deus, me socorre porque eu vou morrer. E quando eu clamava em espírito, o meu espírito voltava para o meu corpo. E isso aconteceu durante 3 vezes. Outra vez era por volta de meia-noite. Eu estava quase dormindo e de repente uma nuvem de demônios sacudiu a janela do meu quarto. E eu estava naquele sono que já estava quase dormindo e de repente a autoridade de Deus veio sobre mim e eu repreendi aquela nuvem de demônio em nome de Jesus. Quando aquela nuvem de demônio saiu, as janelas do quarto estremeceram e eu ouvi gritos de demônio, como aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando ele passava pelos lugares e ele expulsava os demônios, eles gritavam quando saíam, e assim foi. E essas experiências me fizeram orar mais, e talvez se eu não tivesse orado, com certeza não suportaria. E ao longo da vida foram muitas experiências com Deus, muitas experiências profundas.